Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas. Mais um vídeo, dessa vez falando de um importante habeas corpus em uma decisão que foi proferida no dia 2 de março de 2021, na sessão plenária do Superior Tribunal de Justiça, onde teve como relator o ministro Rogério Schietti Cruz. E o número do habeas corpus é 598051, em que trata do direito à inviolabilidade do domicílio. É um vídeo um tanto que extenso, mas também é uma obra primorosa. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, eu sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreve, coloque abaixo aqui nos comentários se você gostou e, por favor, compartilhe este vídeo para que possamos alcançar ou para que possamos levar o maior número de conteúdo para o maior número de pessoas, ok? Vamos então começar mais um vídeo? Em decisão proferida pelo STJ em 2 de março de 2021, que vai tratar sobre o ingresso da polícia no domicílio que carece de regras rígidas e objetivas. Uma casa não pode ser devassada por equipe ou guarnição policial apenas por causa de uma denúncia anônima, ainda mais aquela que não se documenta. Quanto tempo durou, de onde veio a ligação, se teve outras ligações, se não se faz qualquer relatório circunstanciado do caso. E quando se invade uma casa e nada encontra, e aí, como é que faz? Perguntou o ministro nessa decisão. O objetivo da justiça não é e não deve ser outro de incentivar o crime, mas sim incentivar a cidadania e legalidade do devido processo legal. Vamos nesse vídeo contextualizar os fatos em que foi enfrentado aqui nesse habeas corpus. Trata-se de um caso ocorrido em São Paulo, onde a Polícia Civil suspeitou de um indivíduo e depois entrou na casa dele, descobrindo aproximadamente 100 gramas de maconha. Levado a julgamento, foi condenado em 1 ano e 8 meses, a ser cumprido inicialmente no regime aberto. O juiz sentenciante afastou a apontada ilicitude das provas obtida em desfavor do cidadão, com base no seguinte argumento. Vou ler para você. Não há prova nenhuma de que o acusado não autorizou a entrada dos policiais, sendo a palavra do acusado contra a palavra de 2 agentes públicos. Veja que aqui o Estado quis inverter o ônus da prova, porque o ônus da prova cabe a quem acusa. É quem alega, imputa o fato criminoso, é que deve provar. A Defensoria Pública, que assumiu o caso, apelou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o recurso apelativo e manteve a decisão do juiz de primeiro grau, com o seguinte argumento, vou ler novamente. A preliminar de nulidade da sentença pela utilização de prova ilícita não merece guarida jurisdicional. Os policiais civis Renan e Marcos Valério, tanto em sede policial quanto em juízo, confirmaram que o apelante autorizou o ingresso na residência onde foram localizadas as drogas apreendidas, sendo que a negativa do apelante quanto a esse aspecto remanesceu escoteira nos autos, porquanto não demonstrados elementos concretos capazes de abalar a versão apresentada pelos policiais, o que afasta a ilegalidade apresentada, aventada pela defesa. Óbvio que esta invasão policial e inconstitucional
ela ocorreu na periferia de São Paulo, especificamente no bairro de Hermelino Matarazzo, Zona Leste, e também isso ocorre todos os dias nas favelas e periferias do Brasil. Mas também, óbvio, que isto não ocorre nos bairros nobres de São Paulo e muito menos do Brasil. Pergunto, será que temos duas constituições ou dois Brasis, onde em uma a Constituição é fulminada, violentada, rasgada e às vezes com aval estatal? É uma pergunta. Por favor, responda para nós aí nos comentários. Temos um caso no escritório em que defendemos um cliente de uma cidade da Grande São Paulo, onde a GCM, Guarda Municipal, de igual forma, invadiu a casa do cidadão, encontrou drogas e o levou preso. Neste processo, vamos descobrir se o juiz de primeiro grau e também, em caso de recurso, caso vá para o segundo grau, que é o tribunal, se eles irão respeitar essa combativa e estupenda decisão do habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? E quando sair a decisão, eu volto aqui para contar para vocês. Se eu esquecer, vocês me lembram. Interessante contar aqui para vocês o seguinte: o artigo 5º, no seu inciso 11 da Constituição Federal, consagrou a regra de que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Nesta sessão plenária da sexta turma, até a Procuradora da República, doutora Raquel Dodge, já de partida, concordou com a relevância da matéria e do julgamento desta jurisprudência e concordou com a defesa para pedir a absolvição do réu, pois a prova contra ele apresentada é ilícita, ilegal, não pode ser aproveitada nesse processo, desclassificando o crime de porte de drogas previsto no artigo 33 da Lei de Drogas para contravenção de uso de drogas, previsto também no artigo 28 da referida lei, pois foi simulada uma razão por parte da polícia para uma invasão de domicílio, pois a concessão franqueada pelo cidadão é inválida, pois dificilmente alguém conseguiria impedir a força bruta de um policial ou uma equipe de policiais armados de fazerem o que quiserem, ainda que ilegal. A Constituição protege o domicílio e a preservação da privacidade. O Estado não pode compactuar com ilegalidades, abusos, motivo pelo qual o Ministério Público Federal pediu a absolvição deste caso. Para ela, Raquel Dodge, que foi Procuradora-Geral da República, é de conhecimento de todos que o Brasil padece de uma alta letalidade policial, pois o objetivo do Estado é se fazer justiça e não cometer outra justiça. Alguns já devem saber que eu sempre inicio meus vídeos cumprimentando. Saudações cordiais. E diversas pessoas já me perguntaram o porquê desse cumprimento em posição de continência. É porque eu tenho bastante amizade com policiais, também advogo para policiais, mas assim como advogados, policiais, médicos, juízes, até pastores, sempre há e haverá as ovelhas negras. E é para isso que serve a justiça, para poder corrigir o rumo dessa história se ela não estiver correta. E olha só o que o professor constitucionalista José Afonso da Silva vai dizer sobre o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar, com sua família ou até mesmo sozinho, quando define a casa como asilo inviolável do indivíduo. O ministro, relator desse processo do habeas corpus, Rogério Schietti, em seu discurso inaugural, ele disse que existem dois Brasis, que é o estado
democrático de direito e outro Brasil, que é o Estado policialesco. Então veja que não é eu, Ribeiro, que estou aqui a criticar o policial em si. Óbvio que toda conduta irregular, ilegal, ela deve ser repelida. Ela deve merecer a nossa repulsa. Mas aqui é o próprio ministro Rogério Schietti, no voto dele, dizendo: temos dois Brasis. O Brasil democrático, o Brasil policialesco. E num outro voto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em um julgado de 2015, ele formou a seguinte tese referente a este tema: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados. Aí nós temos um outro professor, também doutrinador, que em sua obra, em sua pesquisa, realizada junto com o IPEA, em parceria com o Ministério da Justiça, o nome dele é Ademar Borges Filho, ele vai dizer, nessa pesquisa que foi realizado entre os anos de 2011 até 2013, em relação à invasão domiciliar por parte da polícia, no caso dos delitos que envolvem tráfico de entorpecentes, 91% das prisões, veja, quase 100, são realizadas com entrada dos policiais nas residências sem autorização judicial. Para o ministro, o policial, agente do Estado, não tem essa prerrogativa de invadir com base na sua intuição, tirando de sua cabeça a sua situação de flagrante. A alegada permissão do morador para entrar na casa precisa ser clara e inequívoca. Não pode ser feita mediante coação ou qualquer outra ameaça. Exemplo, já vi muito. Não quer colaborar? Vou pedir um mandado judicial. E aí, quando nós entrar, a casa vai cair. Olha, não quer colaborar? A situação vai piorar para você. Olha, toma cuidado. Você não quer piorar? Agora nós vamos bater o pé e a situação vai ficar ruim para você. Isso se chama coação. É ilegal. Não pode. O consentimento, ele não é livre. Não basta ficar quieto e aí você consentiu. Sabe aquele chamado quem cala consente? Negativo. Nesse caso, não se aplica. E o ônus da prova recai sobre quem? Já disse, sobre o Estado, sobre o Ministério Público, que é o órgão acusador. O consentimento, ele deve ser expresso. Não se dá consentimento apenas com o silêncio. No exercício da função, presume-se que o agente tem fé pública, mas, analisando o caso em concreto, esta presunção não é absoluta e ela requer provas. De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio a fim, à ilegalidade, afrontar direitos individuais para obtenção de resultados satisfatórios no combate ao crime. Em outras palavras, conquanto seja legítimo, com os órgãos de persecução penal se empenhem com prioridade em investigar, apurar, punir autores de crimes mais graves. Os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição Federal. No voto do ministro, ele trouxe exemplos de Portugal, Espanha, França, países que exigem que se faça registro desta autorização para incursão no domicílio, mesmo com um mandado de busca ou de prisão. O Poder Judicial precisa fazer a melhor interpretação da lei,
pois se os juízes legalizam um ato abusivo, violador de garantias fundamentais, este juízo está prestigiando uma ação criminosa, uma negligência manifesta contra o cidadão que agora se torna indefeso, porque até a justiça está contra ele. Para Schietti, não se há de admitir que a mera constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso justifique a medida. Ora, se o próprio juiz, um terceiro, neutro, desinteressado, só pode determinar a busca e a apreensão durante o dia, e mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade entrar de maneira forçada na residência de alguém para verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, regulamentou as incursões policiais nos morros do Rio de Janeiro, pois estavam totalmente fora de controle. Já o ministro Lewandowski, em outro processo de tutela de inviolabilidade, afirmou: ninguém convida a polícia a penetrar em sua casa e vasculhar algo que lhe incrimine. Até porque este é um princípio constitucional, a não autoincriminação. Schietti ainda trouxe o exemplo da súmula 11, que requer, para algemar alguém que esteja preso, um registro dos motivos que levaram a algemá-lo. É mais do que razoável requerer-se que, ao entrar em qualquer domicílio, se traga, produza um relatório pormenorizado da invasão com assinatura de testemunhas antes do ingresso em sua casa, em autos circunstanciados, sob pena do agente público responder nos termos da lei. Isso deve valer para toda e qualquer busca ou diligência policial. Sabe-se que o flagrante autoriza a violação de domicílio, mas essa relativização do direito fundamental, prevista no inciso 11 do artigo 5º da Constituição, não significa brecha a ações policiais que mais se assemelham a apostas lotéricas. Porém, como em um passe de mágica juridicamente insustentável, o juiz vem e valida toda a operação. Veja, se não é estarrecedor. Para Ana Maria Campos, na obra A Busca e Apreensão e o Devido Processo. Impossível legalizar o ilícito. Deve, nestes crimes chamados permanentes, pois nem se evita sua consumação, nem se impede maiores consequências. Sobretudo, arrisca-se sequer a determinar a autoria, interesse maior nesses casos. Nesse cenário, em um país marcado por alta desigualdade social e racial, a construção da suspeita com base em critérios objetivos e no senso comum tende a se amparar na estigmatização de grupos e tipos marginalizados como potenciais criminosos, cristalizados como tipos ideais de suspeitos. O Tribunal Supremo da Espanha interpretou o artigo 18.2 da Constituição da Espanha, de tal modo a construir um rol de exigências para que se tenha como validamente autorizado o ingresso em domicílio alheio. A proteção constitucional da morada concretiza, assim, o resguardo da inviolabilidade do lar como âmbito de privacidade pela qual o sujeito é isento e imune a qualquer tipo de invasão a seu espaço por outras pessoas ou autoridades públicas. O vídeo é extenso, é verdade, mas esta é uma obra primorosa
nenhum habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, que vai ter o marco antes e depois do ingresso da invasão policial nas casas das pessoas, porque isso não pode acontecer. Schietti foi categórico ao afirmar nesse habeas corpus: infelizmente, em outros lugares em que o povo miúdo desconhece os próprios direitos, o abuso policial surge manifesto. A polícia invade casas e o morador, temeroso, tímido, não denuncia. Assim, em qualquer outra situação, além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento válido e inequívoco do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas. Vale dizer a consequência resultante do desatendimento dos critérios estabelecidos pela Constituição Federal é que a prova obtida em situação que configure violação do domicílio tem sido considerada irremediavelmente contaminada e ilícita, ainda que o poder público não tenha participado do ato da invasão. Veja que nós temos um princípio chamado da teoria da árvore envenenada, ou fruto do veneno. O ministro trouxe de forma ilustrativa o caso de um jovem negro da periferia do Rio de Janeiro, que teria sido preso e processado injustamente e vaticina. Não se pode deferir total credibilidade à palavra de policiais daquele estado, quando depõem como testemunhas em processo criminal instaurado contra a pessoa objeto da atuação castrense, que é a Polícia Militar. No exercício da função pública, portanto, supõe que todos os policiais atuem dentro da legalidade, sendo sua palavra fundada nos princípios éticos da boa-fé e da probidade. A enorme desconfiança da população em relação às práticas policiais decorre da percepção concreta dos tipos e das formas de abordagem realizadas no cotidiano da cidade, sobretudo nos locais de vivência da população mais vulneráveis. O ministro, diante de outros ministros, na sessão plenária da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, indagou: já não é hora de revermos nossa compreensão e frearmos as violações abusivas de lares da população mais carente, exposta permanentemente ao risco de ter sua privacidade exposta por ações de servidores do Estado que, mesmo quando movidos de boa intenção e subjetivamente direcionados ao esclarecimentos e à cessação da atividade criminosa, não seguem parâmetros mínimos de proteção à intimidade das pessoas que ocupam a residência, incluindo, por óbvio, o suspeito. Veja que nós estamos falando do ministro do Superior Tribunal de Justiça. O Poder Judiciário, ante a lacuna da lei ou a omissão do Poder Legislativo, não pode deixar sem respostas situações que, trazidas por provocações do interessado, se mostrem violadoras dos direitos fundamentais do indivíduo. Foi como eu disse há tempos atrás: o Estado é para fazer justiça e não para cometer outra injustiça. Se nos países ditos centrais há tamanha preocupação em proteger o cidadão contra os arbítrios de agentes estatais, o que se dirá em um país como o Brasil, onde são rotineiras as notícias de violações a direitos de moradores, especialmente das periferias dos grandes centros urbanos? Questionou o ministro.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento virtual da ADPF 635, batizada de ADPF das Favelas, em que se concederam algumas medidas cautelares postuladas ao propósito de minimizar os efeitos do que se chamou de necropolítica, ou seja, a política da morte praticado pelo Rio de Janeiro, mercê das rotineiras operações policiais nos morros cariocas, com graves lesões a preceitos fundamentais da Constituição, notadamente pela excessiva e crescente letalidade da atuação policial, voltada sobretudo contra a população pobre e negra da comunidade periférica. A parcela mais pobre da população fluminense que vive em favelas encontra-se submetida em clima permanentemente de terror. Incursões policiais nessas regiões são rotineiras, acompanhadas de tiroteios que ameaçam a integridade física e psicológica dos moradores de comunidade, bem como do seu patrimônio. Os abusos cometidos pelas forças de segurança em tais ocasiões são conhecidos e frequentes e incluem desde xingamentos, destruições de bens, invasões de domicílios e subtrações de pertences, até agressões, abuso sexual, uso inadvertido e desproporcional de arma de fogo, detenções arbitrárias, além das execuções extrajudiciais. Recentemente, vai ter aqui, talvez nós ainda vamos falar, o secretário José Mariano Beltrame, ele falou no livro dele: visitamos 30 mil casas, uma a uma, cada beco, à procura de bandido, drogas e armas. E aí eu te pergunto, cadê o mandado para entrar em cada uma dessas 30 mil casas? Isso é inadmissível. Estamos em pleno ano de 2021. Não podemos nos calar. Temos que reagir de forma legal, dentro do devido processo. O ministro ainda lembrou do caso julgado pelo Supremo de um cidadão que foi perseguido e detido por policiais apenas pelo fato de acharem que ele estava filmando uma operação de combate ao tráfico de drogas, o que ensejou sua condução até sua residência, onde apreenderam 8 gramas de crack e 3 gramas de cocaína. O STF determinou o trancamento deste processo, ocasião em que o relator, oralmente, ao comentar o costume de policiais que dizem ter sido convidados a entrar na casa do suspeito, o ministro disse: evidentemente que ninguém vai convidar a polícia a penetrar numa casa para que ela seja vasculhada e a polícia encontre alguma coisa que o incrimine. Desse modo, se qualquer pessoa, inclusive um magistrado da mais alta corte do país, não crê ser natural que alguém permita voluntariamente que agentes de segurança pública armados ingressem em seu domicílio para procurar objetos relacionados a um crime da qual é suspeito, é de se exigir, por conseguinte, que o Estado não dê proteção a qualquer dúvida quanto à legalidade da diligência e quanto ao livre assentimento do morador que permita a busca domiciliar. Tal providência, aliás, já é determinada pelo artigo 245, parágrafo 7º do Código de Processo Penal, ao dispor que, finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-os com 2 testemunhas presenciais. Note-se que já há corporações militares estaduais compreendendo a necessidade de equipar seus agentes com câmeras de áudio e vídeo, acoplada ao seu uniforme ou capacete, não só para salvaguardar de direitos do cidadão, mas também para a própria proteção do policial, cuja atuação, se registrada por filmagem, o imuniza contra
injustas agressões à sua conduta funcional. Pioneira nessa direção foi a Polícia Militar de Santa Catarina e de São Paulo, de modo a registrar as ações e as interações da PM com o cidadão durante as ocorrências, ajudando a colher provas em flagrante e evitando falsas acusações. O uso da câmara aumenta a transparência e a fiscalizações das ações policiais, ajuda a conter a reação das pessoas abordadas pela percepção de que estão sendo filmadas e, consequentemente, reduz a necessidade de uso da força por parte dos policiais, ressaltou o governador de São Paulo. Essas iniciativas devem ser elogiadas e, mais do que isso, seguidas por todos os governadores estaduais, de modo a tornar parte uniforme de todo policial um equipamento de registro de suas operações, o que seguramente resultará na diminuição da criminalidade em geral, pela maior eficiência probatória, bem como pela intimidação a abusos de um lado e falsas acusações contra policiais por outro, e especialmente no que diz respeito a atuações em flagrante delito e ingresso no domicílio do suspeito. Permitirá avaliar se houve efetivamente justa causa para o ingresso e se, quando houver sido apontado o consentimento do morador, foi ele livremente prestado. Não haverá óbice algum a que a guarnição policial, com um aparelho celular dotado de câmera fotográfica, registre a diligência para a sua segurança e para a segurança dos moradores da residência em que se realizou a operação, e muito menos se poderá opor qualquer obstáculo a que os próprios moradores registrem a diligência. Veja que no dia a dia, bem recente, capital, São Paulo, a rota invadiu 10 horas da noite a casa de um cliente do nosso escritório. E aí eu te pergunto, isso pode? É inadmissível. Aí eu perguntei, você filmou, fotografou? E ele respondeu, tá louco, doutor? Se eu fizer isso, eu sou um homem morto. Ingresso desautorizado em morada prejudica diversas pessoas, cria insegurança jurídica, temor, desproteção de toda a coletividade, uma vez que a prova decorrente da invasão desautorizada de um domicílio resulta, quando reconhecida judicialmente sua ilicitude, muitas das vezes na absolvição de réus culpados. Veja que até para que você possa encarcerar, prender, condenar um réu culpado, você tem que seguir a lei. Se você esteve comigo até aqui, por favor, mais um minuto e eu termino esse vídeo, porque agora eu vou dizer quais foram as 5 regras que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, parametrizou para que a polícia possa invadir a casa de um cidadão sem mandado judicial, apenas se tiver enquadrado nessas 5 questões. Então preste bem atenção, porque isso, mais cedo ou mais tarde, vai te servir. Na primeira, na hipótese de suspeita de crime em flagrante, o ingresso no domicílio sem mandado judicial deve haver justa causa, devidamente escrito. Em caso de suspeita de tráfico de drogas, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio, de forma automática. Dizem que tráfico de droga é crime permanente, está previsto na lei, é verdade, mas nem sempre, de forma automática, é autorizado a polícia invadir a casa. Deve-se comprovar que chegou à seguinte conclusão, de que a prova do crime ou a própria droga será destruída ou ocultada. Porque se a droga lá estiver, ele deve então buscar uma autorização judicial para poder ingressar no domicílio. 3. O consentimento do morador precisa ser voluntário, livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida ao Estado. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo.
e preservada tal prova enquanto durar o processo. Quinto, a violação dessas regras acima resulta na ilicitude das provas, é ilegal, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos. Essa decisão em habeas corpus é tão importante, foi tão relevante, foi um divisor de águas, conforme eu disse para você no início desse vídeo, que foi oficiado para dar ciência aos presidentes dos tribunais regionais federais, às defensorias públicas dos estados e da União, ao Procurador-Geral de Justiça, assim como aos Procuradores Gerais dos Estados, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e da Segurança Pública, aos governadores dos estados e do Distrito Federal. E foi fixado o prazo de 1 ano para o aparelhamento das polícias e treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe e também escreva abaixo. Espero ter contribuído com mais um conteúdo relevante do Superior Tribunal de Justiça. Saudações cordiais.